O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para lá com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à busca de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, nesta segunda-feira, 40º dia, 40 dias em oração, que a graça de Deus nos fez rezar. Hoje, a liturgia é uma consequência natural dos textos que nós lembramos da multiplicação dos pães. Mas a chave para a compreensão da mensagem de nosso Senhor se encontra no Evangelho, João capítulo 6, quando começa o discurso do pão da vida, mas de modo particular, quando ele diz assim, no versículo 27, João capítulo 6, versículo 27. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Nós sabemos que a expectativa de nosso Senhor Jesus Cristo, a expectativa, na verdade, do Messias, do Cristo, era uma expectativa grande, que para os judeus ainda não terminou. É a vinda do Salvador. Mas no tempo de nosso Senhor, a expectativa era clara. Nós esperamos alguém que vem resolver nossos problemas. Do ponto de vista político, aquele que vai unir em torno de si o povo de Israel, como Davi. Davi que foi o modelo de rei. Por que ele foi modelo de rei? Ele foi porque ele conseguiu unir as tribos, até Davi, o povo de Israel, lembra, eram 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Portanto, cada um, de alguma forma, tinha sua autonomia. Todos tinham um Deus,
mas eles não tinham uma unidade econômica, eles não tinham uma unidade, por mais religiosa que tivesse. Religiosa sim, econômica e política não. Davi foi o rei que ele conseguiu, para quem tem um pouquinho o que é a Terra Santa, ali no mar Mediterrâneo, ele conseguiu unir aquele, vamos dizer, aquele pedaço de terra que não é grande. E portanto ele fez em torno de si, do seu reinado, um povo forte. O que eles esperavam de Jesus? Do Messias, que ele viesse e fosse um Davi forte, que se preciso, chamasse o povo para uma grande batalha, a tal ponto de numa união religiosa, política, econômica, expulsassem os invasores. Quem eram os invasores no tempo de Jesus? Os romanos. E Jesus não veio nesse propósito, razão pelo qual, olha a cruz. Filhos, outro aspecto, Davi era uma mensagem muito forte para o seu povo. Por isso que Pedro, e aqui várias vezes você vai escutar Pedro dizer assim: vocês esperavam Davi, Davi veio. Davi está no meio de vocês enquanto ideia, enquanto histórico, mas Pedro algumas vezes jogou na cara: o Davi de vocês está morto, e o seu túmulo entre nós. Jesus, aquele que o mataste, ele não tem túmulo entre nós, ele está vivo. Pedro usa isso, porque Pedro era judeu, os apóstolos eram judeus, então eles lidam com isso. Então, voltando ao texto, o que eles esperavam de Jesus? Já expliquei do ponto de vista político, econômico. Eles tinham uma expectativa de que o Messias viesse matar toda a fome, toda a desigualdade, que esse Messias viesse tirar todo o sofrimento do povo de Israel, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista das situações injustas. Jesus veio, mas não nos moldes deles. Mais uma vez o Senhor os frustra. Tanto que nosso Senhor e os evangelhos dizem muito claro: quando ele saciou e matou a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o quiseram fazer rei. Você entende a palavra rei aqui? Não era o rei segundo os princípios de Jesus, era o rei Davi, o rei mesmo, para derrubar. O que podia acontecer? Rei no lugar de Pilatos não era rei, Pilatos era governador. De César? Não, no lugar de Herodes, apesar que Herodes era um fantoche, mas queria colocá-lo como rei dos judeus. Tanto que na hora da crucificação, se lembra? Tu és rei? Sim, eu sou, mas não deste mundo. O que é que está em cima, escrito aqui na cruz? Inri, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E foram dizer: Pilatos, não é isso, ele não é nosso rei, ele diz ser nosso rei. E Pilatos diz: o que eu escrevi está escrito. Tudo isso que eu contei agora é o contexto. Tudo isso é importante para você entender essa frase de nosso Senhor. Quando ele multiplicou, o povo vai atrás, porque estava na promessa do povo que quando o Messias voltasse, ele faria tudo isso. Então é natural
que quando eles viram ele matar a fome do povo, correram atrás. Era um povo faminto, gente. Foi quando nosso Senhor disse: vocês estão atrás de mim, não porque veem os sinais. O que ele está dizendo? Eu fiz um sinal, vocês não entenderam. A minha pretensão não era só matar a fome, de dar pão, de dar peixe. Naquele momento, eu lhes ensinei algo muito maior. Aquilo que aconteceu, a multiplicação dos pães, vamos assim dizer, o milagre, tinha um propósito maior. Era ser um sinal de que Deus está convosco, de que no reino de Deus não se passa fome quando se vive o reino. Não há necessitados quando se vive o reino. Vocês viram e ficaram satisfeitos, desculpe usar a palavra, porque estão com o bucho cheio. Mas eu não vim encher a barriga de ninguém só. Eu vim propor algo maior do que isso. Meus irmãos, parece pouca coisa, mas não é. Às vezes nós queremos o imediato. Às vezes as nossas próprias orações, não que não devamos rezar, até nosso Senhor pediu para que peçamos o pão nosso de cada dia. Mas aquilo que é forte, nós estamos nos 40º dia rezando para que cesse a pandemia. Um grande mal é a pandemia, mas não é só a pandemia. Existem outros problemas também agravantes. Nosso Senhor está dizendo: tudo aquilo que eu permito, os sinais, os milagres, os prodígios, a Eucaristia, tudo que eu faço em favor de vocês, até ajudá-los a passar pelo Covid-19, até ajudar a pessoa que está hoje com o diagnóstico de um câncer a superar, a quem está doente hoje no hospital, sofrendo com o Covid-19, tem algo maior, tem um para quê e não um porquê. Eu quero dar a vocês, não o pão que mata a fome, mas o pão da eternidade. Abro parênteses, não quer dizer aqui que nosso Senhor manda termos um descaso com o mundo, e ficarmos só focados na eternidade, não, isso é alienação, mas é uma tensão do reino, o já aqui e o ainda não. Então eu te pergunto, o que é esse pão da eternidade? O que é que o Senhor está dizendo que quer dar a mais? Ele quer salvar o homem todo e todo homem. Claro que nosso Senhor quis naquele sinal, e nos sinais que Ele permitem para mim, na tua vida, na minha vida, na humanidade, Ele quer ser auxílio, socorro, fortaleza, proteção. Agora, como diz a própria Ave Maria, agora, Mãe, agora, Senhor. Mas Ele quer mais de nós. Ele quer que tudo aquilo que Ele nos propicia possa levar à nossa conversão, à mudança de vida, ao encontro com Ele. Por isso que não podemos ficar no superficial. Por isso que nós não podemos ficar só rezando a hora que a água bate aqui no pescoço. Por isso que nós não podemos querer do Senhor só sair da Covid. Preciso sair, preciso passar, precisa acabar. Precisa, claro que precisa, mas também não precisa muito mais coisa. Por exemplo, como que eu e você estamos assimilando tudo isso? Ontem eu fiz um sermão, de novo sobre o mesmo texto, mas abordando outro aspecto do discípulos de Emaús,
o que vocês têm conversado ontem às 11 horas? O que os discípulos de Emaús conversavam, criticavam e ao mesmo tempo discutiam com emoção, causava tristeza, desânimo e fuga. Pergunto hoje, aquilo que estamos passando, o que estamos conversando dentro de casa, há quanto tempo, meu filho, está em casa? O que tem conversado marido e mulher? Conseguiram sair do supérfluo para aquilo que é do relacionamento? O que tem conversado entre pais e filhos? Gente, nós estamos o quê? No mínimo há 40 dias e um pouco mais no isolamento. Os laços matrimoniais se estreitaram. Os laços entre pai e filho se estreitou. O convívio se tornou mais saudável. Eu e você, nos sinais que Deus nos deu, estamos um pouco mais santos, melhores. Olha o que o Senhor diz. O que eu estou oferecendo, diz o Senhor. Vocês não estão atrás de mim pelos sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Tá. A pandemia vai passar? Vai. Alguns, infelizmente, ninguém sabe, pode ser eu, pode ser você, Deus nos livre. Vamos morrer? Eu digo, Deus me livre, ninguém quer isso. Mas a pandemia vai passar, seja agora, seja daqui um mês, daqui 2 meses, não sei, ninguém tem a resposta. Mas, será que é só isso? Todo mundo fala, o pós-pandemia na tecnologia, o pós-pandemia na economia. Mas e o pós-pandemia na nossa vida espiritual? Na nossa conexão com Jesus? Seremos mais fortes, fervorosos, conscientes, sintonizados com Deus? Se isso é verdade, então seremos mais misericordiosos, pacienciosos, amáveis, generosos, dispostos ao perdão. Seremos um pouco mais parecido com Cristo. Você entende aqui o que o nosso Senhor está dizendo? Vocês estão atrás de mim porque encheram a barriga de pão e peixe. Mas por favor, esforcem-se, não pelo alimento que se perde, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é efêmero, por aquilo que é transitório, mas pelo alimento que permanece a vida eterna. Qual é o alimento que permanece a vida eterna? Nós sabemos, é a Eucaristia sim, mas o que é viver a Eucaristia? Não é só ir à missa. No momento estamos limitados, gradativamente eu imagino que as coisas vão mudando. Mas não é só o comer a Eucaristia, é viver a Eucaristia, viver pelo impulso eucarístico. Como é, ainda perguntam para Jesus, que vivemos as obras de Deus? Nosso Senhor deixou claro. Viver a obra de Deus é que acrediteis em mim, como Ele diz, naquele que me enviou, que Ele enviou. Filhos amados, nós estamos nos 40 dias. Hoje mesmo eu recebia da minha equipe, padre, já está na hora de mandar os panos vermelhos? Não, meu filho, nós só vamos enviar quando a pandemia terminar. Vai demorar, não sei. Se alguém arriscar, vale 1 milhão essa informação, muito mais.
Mas é isso que eu quero dizer, que nós vamos continuar. Mas por favor, filho, você entende que o que estamos vivendo na nossa vida, nunca, me diga, você que está me acompanhando em casa, nesse Brasilzão, você imaginava quando a gente celebrou, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se... Lembra que a gente cantava essas músicas? Você desejou feliz ano novo? Você imaginava 2020 o mundo parar? Você está em casa agora, você já imaginou isso na tua vida? Nunca. Então, há um para quê. No mundo, deveria. No Brasil, deveria. Mas na nossa espiritualidade, no nosso ser melhor, meus irmãos, melhor. Isso você pode pedir, Deus, me ajude. Eu quero sair mais santo do que eu entrei. Eu peço, Senhor, eu conversei esses dias com uma pessoa que me disse, olha, o que eu mais peço para Deus é que eu aprenda com tudo isso. Eu entendi o que essa palavra significava para aquela pessoa. É isso que a gente pode pedir, Senhor, eu quero aprender com tudo isso. Filhos queridos, nós vamos tocar em frente. Aqui já vou para a última parte do meu sermão. Hoje é o 40º dia. Amanhã nós vamos fazer 3 dias. Hoje é dia de Santa Zita. Eu quero 3 dias clamando São José. Inclusive, eu até relaborei a novena. Amanhã, terça, quarta e quinta, nós vamos continuar. Eu quero muito rezar a Deus e convidar você a rezar pelos desempregados, mas não basta. Nada desmerecendo, temos que pedir, abra a porta. Mas nós vamos pedir pelos governantes, gente, em todas as instâncias, que conduza o Brasil não para o caos. Nós vamos pedir pelo trabalhador autônomo, pelo carteira assinada e não carteira assinada. Eu quero nesses 3 dias que você me ajude a rezar por todos aqueles que têm pequena, média, grande empresa, que de alguma forma seja sustentado o emprego. Você percebe que não dá para focar só um lado. Não é só rezar o desemprego, porque como é que você vai pedir, Senhor, que todo mundo arrume emprego, se a coisa não está difícil? Então eu queria, em torno de São José, amanhã, quarta, quinta, no dia 1º de maio, feriado, né? Alguém me disse ontem, ô padre, esse ano que ia ter tanto feriado, agora o feriado ficou sem sentido. Mas sexta-feira é dia de São José. Mas é dia 1º do mês de maio. E eu queria que a partir de hoje, eu vou me preparar também, e você. Dia 1º de maio, eu começo, de novo, 3 coisas. Experiência de Deus, missa ao meio-dia e terço das Santas Chagas. O que nós vamos fazer? Explico com muita paciência. Tenha paciência, deixa eu explicar. Nós vamos fazer um mês com Maria, do dia 1º ao dia 31. Presta atenção, meu filho. Nesse dia 1º ao dia 31, nós vamos ter aqui no domingo a visita da Nossa Senhora do Rocio. Mas eu quero aqui, estava em reunião, eu não paro nunca. Nós vamos ter várias imagens de Nossa Senhora. E eu quero com você, nós vamos passar por Nossa Senhora de Fátima. Oh Deus, Nossa Senhora, 13 de maio, na Cova da Iria. 31 dias. No final do mês de maio, é a própria Virgem Maria que nós vamos passar 30 dias juntos. Se Deus me permitir, quero rezar os 31 dias com você. Ela vai nos levar para o cenáculo, para a novena do Divino Espírito Santo.
No dia 30, as 1000 Ave Marias. Dia 1º eu abro missa e o terço. Dia 30, 1000 Ave Marias. Dia 31, último dia, coroação de Nossa Senhora. Dia 30 para o dia 31, a vigília de Pentecostes. Eu rezo a missa ao meio-dia para encerrar. À noite a vigília, e vamos ficar a noite inteira em oração aqui. Se tiver gente, se não tiver gente, não importa. E o domingo todo do Espírito Santo. Um mês com Maria, um mês com Nossa Senhora. E filhos, já quero explicar. Uma das grandes relíquias, estamos preparando o material para ficar bem exemplificado, com todas as imagens. E o padre não está inventando não. Eu não estou inventando isso, gente. Tem gente que fica, da onde que o padre... Não. Existe uma relíquia na Itália que remonta a Nossa Senhora. Você vai saber melhor. Por hora acredite no que eu estou dizendo. Que quando Nossa Senhora estava perto da morte, mandaram avisar os apóstolos. E mais uma vez Tomé demorou. Quando chegou, Maria já tinha morrido. Isso eu explico depois. Maria morreu. Quando foram levar Tomé para ver o corpo de Nossa Senhora, não estava mais. Já tinha ido para o céu. Foi quando Tomé gritou: mãe, me dê um sinal, mãe. Me confirme na fé, mãe. E Nossa Senhora tirou o cinto e soltou para Tomé. Esse cinto é uma relíquia que está em exposição numa catedral na Itália. Depois eu explico tudo. Eu só quero contar esse fato para explicar o que vamos fazer. A partir do dia 1º, eu estarei aqui com 3 cordões. Pode ser para vocês, pode ser fita, se escolhe, mas não pequena, né? Tem que ser no mínimo. A minha aqui vai ter uns 4 metros. Você tem que ter o suficiente para que, fazendo 31 nozinhos, teoricamente é de colocar em torno de você. É o cinto da oração. Nós vamos nos cingir do cinto de Maria, que é a oração. Você vai preparar 3 a partir de hoje. Volto a dizer, seja barbante, seja fita. O meu vai ser um cordão, tipo do que o padre usa, o símbolo azul, como você quiser. E do dia 1º ao 31, eu vou fazer 3. Convido você para pegar 3, para você dar para 3 pessoas ou 3 famílias. E cada dia um nozinho. No final, teremos o cinto de Maria, que é a oração, com 31 nozinhos cada um. E você vai dizer para a família: rezei o mês inteiro por você, e eis o cinto de Maria, que vai te levar ao céu, a oração. Portanto, é a partir de algo que nós temos, que nós vamos fazer. Padre, se lá não terminou, até terminar a pandemia, estaremos juntos. Você sabe que também depois, mas eu estou pegando agora, estaremos juntos. Nós venceremos isso juntos. Mas não só vencer a pandemia, vencer as nossas resistências e obtermos a graça da conversão.